Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio Elas na Escrita. Eu sou Tatiana Lazarotto. E eu sou a Isabela de Andrade. O nosso episódio de hoje é qual é o espaço atual da poesia? E para conversar sobre isso, a gente está com 3 poetas maravilhosas que aceitaram o nosso convite. Aline Miranda, Mars Snyder e Thaís Santana. Bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. E a gente queria falar um pouco de poesia. A gente já estava cacaricando aqui antes. Mas, para começar, eu queria que os nossos ouvintes e telespectadores chiques conhecessem um pouco de vocês. Então, se vocês puderem se apresentar, né, contar um pouco do trabalho de vocês na poesia, na escrita, enfim, fiquem à vontade. Quem vai começar? Pode começar? Olá, bom dia, um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer conhecer vocês. Eu sou a Thaís Santana, sou poeta, sou escritora e atualmente mestranda em História. Então, o processo da minha escrita atualmente está voltado para o mundo acadêmico. Eu estou pesquisando o candomblé, as lideranças femininas nesse candomblé, entendendo as relações de gênero e também de raça nesses espaços. Sou uma mulher candomblecista, sou da periferia, venho lá do extremo leste de Goianazes e também atuo na poesia desde muito cedo, de forma profissional, acho que recente, dentro de 6, 7 anos. Conheci a poesia mesmo da forma como faço hoje através do Islã, através dos movimentos artísticos de rua, dos movimentos negros. Então, estar aqui hoje e falar sobre essa trajetória vai ser bem importante. E ao decorrer da conversa eu dou mais detalhes, trago mais spoilers. Bom demais, seja bem-vindo. Muito obrigada. Vamos eu. Bom, eu sou a Mar. Eu estou me sentindo quase uma outsider aqui da escrita, né? Eu sou terapeuta, esquizoanalista. E o meu processo com a escrita acho que vem muito dessa criação mais subjetiva mesmo, né? A poesia me acompanhou durante muito tempo como uma forma de sobreviver psiquicamente e com o tempo também de ir podendo afirmar algum lugar no mundo, né? Hoje em dia eu tenho um projeto que chama Coração Subversivo, em que tem um grupo específico, né, que chama Laboratório dos Sonhos, que a gente trabalha um pouco com escrita também através dos sonhos, mais com fotografia, também com criação de modo geral, assim. Então, eu lancei esse ano o Y, né, Ideograma de Partida, pela Clara Boia, que é o meu primeiro livro de poemas, e agora sigo nessa investigação aí, né? De onde a criação pode me levar. Um pouco isso. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Demais. Oi, bom estar aqui com vocês também, nesse lugar que é tão bonito, né? No meio dessa cidade com tanta diversidade, tanta informação, a gente chega de repente, depois do carrossel, acha uma biblioteca maravilhosa, isso é muito bom. Lembrando que a gente fica na biblioteca dentro do parque, gente. Então a gente vem andando pelo Parque Vila Lobos, assim, parece que a gente entrou num cantinho separado da cidade. Um sol, assim, bem forte, né? 32 graus em São Paulo hoje. Então aqui tá uma delicinha, assim. Meu nome é Aline Miranda, eu tenho 39 anos e sou do Rio de Janeiro. Então, se tiver um chiado aí, peço desculpa. Mas eu sou do interior do Rio, mas fiquei 10 anos morando no Rio. Na pandemia, eu me mudei para a Serra, então eu virei uma sapatão do mato. Eu achei que eu ia fazer isso com 60 anos. Então, eu tive 2 anos nessa experiência e foi muito bom. E aí, em janeiro, vim para São Paulo. Então, estou aqui. Tem várias pessoas, né, que eu conheço da poesia que estão morando em São Paulo já há um tempo. E aí tem uns espaços maravilhosos, tem muita vida cultural, né, muita vida poética. Isso me atrai muito na cidade, esses encontros. Mas estamos aí, fazendo as amizades aos poucos também. Percebi que é um pouco mais difícil do que no Rio, sabe? Mas a poesia sempre abrindo portas, né? Então, fico muito feliz. Eu sou poeta, revisora. E falar, sou editora, fui editora, né? Mas também está aí na minha experiência, na minha jornada. Depois eu vou contar mais um pouquinho. Agora estou como livreira também, que é uma outra forma de estar, né? Com a saúde mental financeira em dia. E estar
perto dos livros, né? Então, estou muito mais perto das coisas que estão acontecendo, assim, em todas as áreas, e percebendo como a poesia dentro desse espaço também é super... enfim, não tem o destaque que tem na minha vida, mas é isso. E a gente vai conversando mais, que eu ainda estou chegando. É isso, aos pouquinhos a gente vai chegando, né? E para quem está assistindo a gente, né, pelo vídeo, e para quem está só ouvindo, eu vou contar que a gente está acompanhada de vários livros aqui, tanto das nossas convidadas, mas também referências, né, e que teve participação também, né, das nossas convidadas. Então, estamos muito bem acompanhadas aqui. Inclusive, estamos com a coletânea, já vou começar fazendo um merchan, com a coletânea Imagens de Coragem, que eu e Isa organizamos e lançamos na Flip recentemente. Também temos poetas que escreveram contos aqui, são contos sobre coragem, pela editora Patuá. E depois a gente vai contar um pouco mais desses livros que estão aqui, porque eles estão aqui, qual é a relação, né, nossa com eles. E eu acho que, para começar, o título desse episódio é Qual é o espaço atual da poesia? E a gente sempre fala que essas perguntas não são para serem necessariamente respondidas, mas para serem refletidas, para a gente pensar um pouco sobre elas. E eu queria começar entendendo com vocês qual é o espaço atual da poesia. E eu estou falando, né, a gente está falando de tudo, tanto de território como de premiações, a gente acabou de falar, né, antes de começar. Eu até estava vendo hoje de manhã, a gente acabou de passar pelo resultado do Jabuti, né, essa semana, e o Jabuti, que é a maior premiação literária, né, e tal, nos últimos 4 anos, 3 livros do ano, né, que é a maior premiação dentro do Jabuti, foram de poesia, né, e anteontem, né, foi anteontem, né, enfim, não é. Alguns dias mas antes da gravação, você vai estar ouvindo, vai ter mais mas aí na última premiação a gente teve, né, um autor premiado, que é o Fabrício Corsaletti, e a gente estava conversando um pouco sobre isso também antes de começar. E aí eu queria lançar essa pergunta para vocês sobre o espaço atual da poesia, tanto na trajetória de vocês e como vocês, como leitoras de poesia, também enxergam. Acho que a gente pode até passar aí pela tanto visibilidade quanto a experiência cotidiana. A Tati falou de prêmios, mas talvez espaço em editoras, espaço nesse dia a dia, como tem sido a cena. A gente tem uma representante do slam, querendo ou não, acho que é o que a gente tem de mais, né, novo assim, e representativo da poesia, mas queria entender também que outros espaços a gente tem. Mais pra frente a gente podia ir um pouquinho mais fundo nesse desenho. Podemos. Mas pode começar por você, nossa livreira. Vamos lá, o espaço da poesia. Pode ser. Não é tão grande, mas tem um destaque bonito, assim, é separado poesia e poesia brasileira. E poesia está tudo espremidinho em uma estante, né, com várias prateleiras, e a poesia brasileira tem 2 estantes. Então, esses dias eu peguei para... É uma livraria que... Enfim, não sei se a gente pode falar de nomes assim, mas enfim, uma livraria ótima, Travessa, que é maravilhosa, só que a que eu trabalho é dentro de um shopping. Então, tem esses 2 tipos de público. O público que frequenta a Travessa, que gosta desse ambiente, é um ambiente maravilhoso, muito espaço para sentar e apreciar, né? Muita gente passa horas ali, mas também tem esse público de shopping Vila Lobos, que é diferente, né? Então, essa semana, por exemplo, eu até compartilhei com algumas pessoas isso, que eu atendi uma mulher mais velha, tinha 72 anos, uma mulher branca, tinha as características dela, assim, escreveu um livro sobre Paris e tal, foi correspondente de um jornal. Mas a gente estava conversando, ela queria indicação de livros para dar de presente, que agora está perto não, né? Mas estamos em dezembro, então tem essa demanda. E aí eu conversando, estava, né, podendo atender com qualidade, eu fiquei lá, por que não poesia? Ela, poesia não. Na hora que ela falou isso, sentiu pessoalmente muito, ofendido. que eu falei, ela não sabe nada da minha vida, como é que ela... Gente, mas por quê, né? Eu, assim, tentando dialogar, a gente conversou um pouco, mas ela falou assim, é porque tem um tempo, né, pra gente ler poesia na vida. Tem hora que está podendo mais, aberta ou não. Eu falei, olha, o que eu mais leio na vida é poesia. Então, assim, nunca deixei de ler poesia. Ela, não, mas eu até... Aí eu falei que era poeta. Ela, não, até na minha cabeceira tem livros de poesia, tem Fernando Pessoa. E eu assim, gente, Fernando Pessoa, assim, nada contra, né? Mas... Até tenho amigos poetas. É isso, assim, tem assim, leio poesia, ou Fernando Pessoa. Eu falei, não é nem o Drummond, né, pelo menos. Não.
Mas aí a gente ficou ali conversando, ela ficou falando, enfim, perguntou, você devia fazer faculdade de letras. Eu falei, eu já fiz. Ela, você devia fazer mestrado. Eu falei, eu já fiz, eu tenho 39 anos. Devia fazer doutorado. Eu falei, eu quero ir para São Paulo para isso. Meu Deus! Ela tentando, Que viria porque depois do vocês doutorado. poetas, né? Você fez letras? Eu falei, combina com letras. Obrigada, tia. Mas eu fiquei pensando um pouco isso, assim, fiquei com isso na cabeça, pensando na poesia. E aí depois estava tendo a premiação, né, do Jabuti. Eu falei, não, depois que eu terminar meu freela, depois do trabalho eu vou assistir a live. E aí já tinha visto uns spoilers, num grupo do WhatsApp de livreiros, assim, que falaram assim, vai ter o Jabuti hoje. Eu falei, que legal. Então, tudo bem, tá nesse grupo do WhatsApp. E, de repente, um cara, que eu nem sei quem é, mandou, assim, o livro, como se fosse o livro do ano. E era o romance. Aí, primeiro, né, questionei, falei, nossa, que ano é hoje? E aí, depois, achei que era esse que tinha ganhado, assim. E aí, quando eu fui assistir a premiação, falei, não, foi um livro de poesia, que foi o livro do ano. E mesmo assim, é o romance que tem um destaque. Então, eu fiquei um pouco chocada. Aí, depois, no dia seguinte, comentei com os amigos, aí fui falar nos stories, que tinha um tempão que eu não falava, assim, no Instagram, meio... Enfim, questões, né, com rede social, às vezes. Mas aí tiveram umas pessoas que dialogaram comigo. Então, uma amiga comentou assim, nossa, eu leio tanta poesia, que eu falei, a poesia é tão plural, né, o espaço da poesia. Ele é diverso, assim. Eu lembro que eu ia muito no Islã das Minas, lá no Rio. Conheci muita poeta... e falar um palavrão, muita poeta maravilhosa, assim, gente que a gente fica acompanhando e vendo, assim, que são atrizes também. Era um espaço maravilhoso, frequentava, enfim, é muita coisa que acontece na poesia. E eu até comentei com essa cliente, eu falei assim, olha, mas poesia tem tanta coisa, né? Tem poesia que fala de assassinato, tem poesia que fala de amorzinho, tem poesia que é gente mais nova escrevendo gente mais velha. Sei lá, tanta possibilidade. E fiquei meio assim. Então, acho que a poesia está afastada das pessoas. Aí vou percebendo que agora, trabalhando, né, sem ser os freelas que eu fazia, né, os projetos, que você pega um projeto editorial. Fora da bolha é diferente, assim. Eu leio poetas, eu vou a eventos de poetas, tenho amigas poetas. Então, para mim, é como ouvir música, né? E tem um livro novo da Zélia Duncan, que ela fala muito sobre poesia e música. Poesia e música. Eu fico, gente, como que um país desse, que é totalmente musical, invade as rádios e não lê poesia? Eu fiquei pensando um pouco quando você falou da senhora na livraria, que talvez muita gente tem esse afastamento com a poesia, não sei se achar que é mais difícil, vai achar que não vai entender, que não vai acessar, que eu não sei qual é a percepção de vocês. Me parece que às vezes essa sensação desse leitor que está vindo ali, às vezes de curioso, está passando no shopping, vai entrar na livraria para conhecer, a gente já tem um afastamento em relação a livro e literatura, né? Que é esse espaço que, não, talvez vai ser mais difícil, fora das nossas bolhas. E vocês acham que com a poesia isso às vezes é mais presente? Não sei se por uma falta de costume mesmo, de leitura das pessoas terem um pouco esse afastamento. Ainda falando sobre o espaço da poesia, né? Sim. Que a gente queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que em algum aspecto a poesia é mais difícil mesmo, né? E não na dificuldade em si, porque tem diversas formas de compor um poema, né? Compor música, né? Escrita. Eu acho que a poesia talvez seja mais difícil, porque não necessariamente uma coisa significa a outra, né? Tem uma polissemia ali, uma palavra que abre mundos, né? Camadas, texturas, que não necessariamente vai ser... não que um romance não possa ter isso, mas essa parece que é a matéria-prima da poesia, né? Trabalhar com a unidade de palavra e todos os campos que se abrem a partir daí, né? Eu confesso para vocês que eu me interesso mais, assim, em pensar o espaço da poesia quando eu estou dentro de um vagão de trem, vindo para cá. Eu tive um pouco essa experiência, né? O que as pessoas estão lendo, né? De ir fuçando ali, que as pessoas estão carregando com elas, né? Porque acho que é um gesto que eu faço muito, né? Eu vim com um livro de poesia na bolsa, né? E no vagão apertado eu tinha que escolher se eu ia pegar a minha garrafinha de água ou o livro de poesia. E aí eu fui medindo ali a sede e falei, bom, acho que eu vou pegar o livro de poesia, então. E eu acho que é uma possibilidade, né, de sair do lugar onde você está e, ao mesmo tempo, se aprofundar na experiência que você está vivendo, que, primeiro, nenhuma garrafa d'água vai dar, e segundo, que talvez o romance convide para outro lugar, né? Então,
eu gosto de pensar um pouco isso, assim, menos dentro dos circuitos e mais quem tem acesso à poesia, né? Quem tem a oportunidade de ler, né? A possibilidade de ter um livro entre as mãos, né? Se isso vai reverberar em prêmio ou, né, esses circuitos especializados, enfim. Eu acho que tem o seu lugar também, mas a chance das pessoas terem um livro entre as mãos, eu acho que ainda me comove mais em pensar isso, assim, né? E eu gosto muito dessa experiência também de trazer um livro em movimento, né, em trânsito, porque eu acho que a poesia tem essa questão oracular também, né, de você... É claro que um livro é pensado, né, um livro de poesia, para mim, também conta uma história, ele tem uma estrutura pensada, mas ele também te possibilita abrir em qualquer página e ler aquilo, né, que às vezes é um poema que te toca mais, um verso que te toca mais, mas também pensar a poesia fora dos livros, né, que a gente está falando muito em livros, mas também tem a poesia que está sendo feita na internet, também está sendo feita nos slams e nos saraus, né, eu acho que Exato. também esse outro espaço, né. E aí, Talvez Exato. pensando nesses outros espaços, a poesia até chegue mais do que o romance, o conto, outras formas de escrita, porque ela está mais nessa oralidade, nesse cotidiano, então talvez ela transite mais por esses espaços, né, fora do livro. ela é mais dinâmica nesse sentido, né. Sim, eu acho que se tratando de Brasil, e aí a Thaís historiadora, quando a gente olha as estatísticas de leitura mesmo, né, nós somos a população que menos lê. E isso tem influência direta no contato dessa população com os livros, como a Mar mencionou. Quem são as pessoas que estão tendo contato com leitura? Quanto custa um livro de poesia hoje na livraria? Qual a média de valores? E aí eu posso trazer a minha experiência de uma mulher que vem da periferia, que teve acesso à poesia na escola, muito nova, mas é isso, Fernando Pessoa, começando essas leituras e não me identificando tanto, mas me identificando com o processo criativo da escrita, com esse exercício de botar para fora através da poesia. E aí, não me vendo nessas vivências, não me vendo nessas leituras, eu meio que dei uma afastada, porque é isso, se eu estou lendo só esses romances que não me cabem, que eu não me enxergo, então talvez não seja por aí. E mais para frente, conhecendo o movimento de slam, conhecendo poesia de luta, sair desse lugar de que poesia é romantizado, que poesia é Shakespeare. Quando eu comecei a me dizer poeta, as pessoas ficavam, que lindo, que lindo, que bonito, mas tá, eu nem falei do que eu escrevo sobre luta, eu escrevo sobre racismo, sobre misoginias, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre o espelho que a pessoa onde habita em mim e também nas quebradas, é o que eu busco trazer nas poesias. E aí, poetizando, eu acho que pensar o lugar da poesia talvez nos leve a pensar o lugar do poeta. Quem são esses poetas? Eu, enquanto uma pessoa, uma mulher preta, eu tenho como referência Conceição Evaristo, que depois dos 70 vem exercendo com maestria a sua escrita. Tem Quarto de Despejo, né, com Carolina de Jesus. Então, pensar o lugar do poeta, o espaço geográfico mesmo, no sentido de essas pessoas terem o livro como arma e muitas vezes não têm o livro, como essas pessoas vão se dizer, vão se colocar, vão transpassar a poesia. Eu ainda não tenho o livro publicado, então o meu ambiente, o meu lugar da poesia está nas redes sociais e está nas ruas. Então, acho que são diferentes formas. E pensar a poesia também para além do livro. Acredito que a poesia está na fotografia, a poesia está no canto, a poesia está nesse céu azul incrível hoje, no carrossel que a gente passou. Então, eu fico pensando muito no contrário, pensar o espaço do poeta para além do espaço da poesia, que ela é erudita, ela é periférica, ela é diversa a todo momento, imutável também, flexível a todo momento. Acho muito legal você trazer isso, da gente não se reduzir ao espaço do livro, né? Uhum. Justamente esse espaço de circulação mais cotidiana
E aí, não sei se aproveitando que a palavra está com você, eu queria voltar um pouquinho para o Islã. Acho que quando a Bora. gente pensa em movimentos literários e poéticos e de escrita hoje em dia, o que a gente tem de mais novo e potente é o Islã. Se você puder contar um pouquinho para a gente como foi sua chegada lá, como é a experiência, talvez essa experiência, inclusive, entre o poeta e quem escuta, né, e quem recebe. Eu acho Exato. que é muito diferente da experiência de quem vai ler, por exemplo. Muito, muito diferente. Foi uma transição bem significativa. Como eu mencionei, eu comecei a escrever muito nova, então na escola tive matéria de literatura, mas antes da escola, eu fui uma criança que tinha diários. Fui filha única por 14 anos, e aí escrevia bastante diários, tinha o hábito da escrita. Na escola conhecia a literatura, e aí Enem, tem que ler os clássicos da literatura, e isso me afastou tanto, porque, mais uma vez, não é a minha vivência, eu não me enxergo nisso. O que esse pessoal está falando aqui? Então, me desprendeu um pouco. E aí, quando eu chego na rua, nos movimentos de Islã, aí eu me enxergo nas falas, nos versos, nas vivências, a minha identificação mil, onde eu entendo que, uau, não preciso escrever de romance. Afinal, eu não tinha nenhum repertório, não sei se tem hoje também, mas é um momento que eu vejo que a poesia, ela realmente é mutável. Eu não escrevo somente sobre um amor compreendido, como o Fernando Pessoa está lá bem dito. E aí, nesse processo de identificação, eu consegui destravar um skin do poeta de luta, o poeta marginal, o poeta periférico, que até então eu não havia tido contato e não sabia que existia. E o Islã é totalmente essa vivência empírica mesmo do ser, e muitas vezes do ser periférico, do ser preto, do ser mulher, essas minúcias que no Brasil fazem total diferença e nos nossos atravessamentos, nas nossas experiências. E no Islã, com a experiência de troca, de comunidade. O Islã, para quem não conhece, é um movimento de disputas, né, de poesia, onde a gente se une numa arena, e aí tem toda essa conotação de disputa a prêmio, e aí rola dinheiro, rola livros, então a gente vai motivado a ganhar. Vou ganhar a batalha. Para ganhar a batalha, exato. Mas para além, como você perguntou, para além da batalha em si, é totalmente essa troca de identificação, né? Então, ali no momento onde eu estava ouvindo e me enxergando naquelas falas, foi o momento onde eu despertei para uma nova escrita. Então, a partir daquele momento, eu já podia dizer que eu era poeta, porque eu não falava. Falava, eu escrevo umas coisas, mas não sabia dar nome a essas coisas, porque não era um romance, porque não era nada romantizado mesmo. Eram dores, eram lutas, eram questões que eu ainda estava nomeando, passando por um letramento racial. E aí no Islã falei, uau, eu não estou sozinha, realmente tem gente falando sobre o que eu vivo. Então é um movimento importantíssimo que une esse estilo de escrita e até de performance também. Acredito que é muito diferente poetizar outras formas de escritos quando a gente está lá no fervo, na disputa e trazendo as nossas experiências reais. É muito vivo. Vai pro corpo, né? Totalmente. Tá ali. Então, não tem muito o que decorar, o que trazer, o que florear, porque é a nossa vivência. Então... E eu acho interessante isso que você traz, Thaís, porque muitas mulheres escrevem umas coisinhas, escrevem nos seus diários. Na mesma hora. Porque eu falo bastante sobre isso, porque nesse coletivo que eu estudei, né, no mestrado, inclusive eu e a Thaís nos conhecemos 2 dias antes de eu defender meu mestrado. Ufa! E eu vejo a potência que é uma mulher numa roda ler um texto seu em voz alta. E muitas chegam em coletivos, né, como esse que eu estudei, ou em outros também que eu tive a oportunidade de visitar, e dizem que é a primeira vez que estão lendo um texto seu em voz alta. Estão assumindo aquela escrita, né? Então, é claro que no Islã tem essa questão da performance, né, do corpo, e isso faz parte da batalha, mas às vezes num sarau ou numa roda, essa mulher ela tá lendo ali o seu texto e isso a encoraja a seguir em frente, né? Porque é a primeira vez que ela mesma
mesmo está lendo um texto seu e que às vezes no escrito isso se perde, né? E muitas assumem, né, a coragem de se assumir escritoras depois desse processo de se ler, né, de ler um texto em voz alta. Então, achei bem interessante. Fiquei pensando, eu não sou poeta, né? Eu não sou poeta, eu falei, vai ser um episódio para ouvir. Inclusive, até eu tô, muito. é uma das coisas mais presentes aqui nos episódios que a gente tem gravado. Por isso eu olhei pra Tati na hora. Todas as mulheres falam, falam desse momento quando tiveram coragem de falar. Eu sou poeta, eu sou escritora. Antes era sempre escrevo umas coisas, umas coisinhas. Umas coisinhas. E aí eu fiquei pensando na minha experiência com leitura, além da escola, né, que trazia isso de uma forma mediada, às vezes não muito, eu fui uma leitora de bibliotecas, então ia muito nas bibliotecas e tal, e não tinha uma mediação, né? Tinha a pobre da bibliotecária lá, a Marisa, um beijo, se estiver, mas ela não mediava a minha leitura, então eu buscava lá os livros e ia buscando. E, gente, eu tive obsessões, assim, literárias na minha infância, adolescência. Eu era muito louca pelo Vinícius de Moraes. Muito louca. Eu sabia todos os sonetos de cor. E eu fiquei pensando o quanto ter me visto como objeto de um amor, né? Porque como a mulher é retratada, né, nesses sonetos, né, é um objeto de um amor incompreendido, consumado, enfim, mas ela é esse objeto. E eu não lia poetas mulheres, ou porque não tinha, eu tô falando de uma pequena cidade no interior do sul do Brasil, né? Eu sempre falo lá, quando eu era criança pequena, lá em São Lourenço, porque era realmente um lugar muito pequeno, uma biblioteca que tinha pouco recurso, mas que era o que eu tinha acesso. E o quanto me ver depois leitora de mulheres me fez talvez também ter me assumido, né? O que você falou, se identificar com pessoas que estão fazendo, né? Que estão escrevendo. E aí queria aproveitar e perguntar para vocês sobre as referências, né? Mulheres, poetas que vocês leem, que são importantes para vocês, que vocês trouxeram aqui. Se vocês querem falar um pouco sobre isso. Eu posso seguir para finalizar minha fala e vocês seguem? Eu vou indicar as minhas queridíssimas próximas. Tayla Fernandes, poesia, poeta marginal. Dalfarra também, que é do Rio de Janeiro. Tem Yasmin Gabriele, de Osasco. E tem Matriarca também, que é do movimento de Islã. E são as mulheres periféricas que eu mais acompanho. E aí, para além dessas, temos a gigante Conceição Evaristo, que já mencionei, que é a mulher que eu venho seguindo à risca muitas leituras. Nina Rodrigues também, revisitando alguns escritos. E essa é a minha contribuição de hoje para vocês. Leiam muito. E mais do que referências, eu queria também entender se vocês, lendo essas mulheres, tiveram esse processo, né, de identificação e de influência, de influência. Só comentando o que você disse, né, Tati, que eu achei muito interessante, desse lugar de ser um objeto de amor num poema, né? Uhum. E como isso, de alguma forma, parece que vai construindo a subjetividade, né, das pessoas socializadas como mulheres, né? Uhum. Em que o lugar do sujeito, ele parece que não está dado de antemão, né? Você tem que inaugurar esse lugar, onde é você que deseja, onde é você que pode dizer, onde você que vai ter um objeto de amor, né, também. Então, eu lembrei de um livro da Maria Rita Kell, que chama Deslocamentos do Feminino, em que ela tira uma onda, para mim ela tira uma onda, do Freud, assim, quando ele vai descrevendo, né, assim, a pergunta da psicanálise na época, né, mas as mulheres, esses seres tão misteriosos, o que será que elas desejam? O que será que elas pensam? E aí ela vai meio que tecendo esse panorama histórico do que estava acontecendo com as mulheres naquele momento, né, que não podiam publicar, escrever, muitas vezes se relacionavam com homens que eram escritores para poder viver de alguma forma em paralelo a esse sonho, né? Enfim, ou trabalhando ali, às vezes escreviam e tinham também seus livros roubados, né? Enfim, só como me afetou, assim, essa sua fala. A poesia atravessou muito o meu processo formativo, assim, e agora, pensando sobre isso, né, eu também só consigo lembrar das últimas coisas que eu li, porque parece que elas estão tão mais presentes, né? Uhum. Por isso que eu trouxe o livro da Carolina Bataille para cá, Nossa que é amiga. O Que é Cheia, que é a nossa amiga, fez de alguma forma, uma ponte também, Sim. né, Tati? Deixa eu fazer um parênteses, eu mandei uma mensagem para Carol, você acha que a Mara aceita participar do nosso podcast? Ela, com certeza! Com certeza já tá lá.
Eu acabei de ler também um livro das minhas companheiras de editora ali, da Paraquedas Claraboia, né? Laís Romero, Mátria, fiquei muito afetado por esse livro, né? Da Ju, também, Ju de Faria, que talvez esse não tenha sido meu ano, alguma coisa assim. Que eu acho que são, na verdade, assim, né? As pessoas com quem a gente também vai tramando através da poesia, né? Eu acho que ter publicado também abriu a possibilidade de eu conhecer muita gente, muitas outras mulheres e pessoas escritoras, né? Que foi abrindo um pouco esse campo afetivo, né? É muito legal ler alguém que você conhece, né? É uma experiência de intimidade muito bonita, né? Você conhece aquela pessoa e, de repente, você vê ela revelada num livro, né? Eu acho isso lindo. E também, enfim, Ana Martins Marques, acho ela maravilhosa. Mergulhei nos livros dela nos últimos anos. Enfim, Carola Saavedra também, que não é poesia, mas em alguma medida também tem muita poesia, né? Acho que é um tipo de romance que também convoca, né, para esse tipo de coisa. Reli também nos últimos tempos a Adrienne Rich, que também afetou de volta, assim, paixões da adolescência e tudo mais, enfim. Acho que é um pouquinho de como está circulando a coisa por aqui. A gente aproveita e vai anotando aí no bloquinho de notas, tem várias indicações boas. Estou aqui ouvindo e pensando um monte de coisa, né? Assim, pensando isso de biblioteca, né? De cidade pequena ou de escola, como abre para a gente. Para mim foi muito isso, criança tendo contato em biblioteca da escola que eu estudava. E minha mãe professora de português, então assim, meu pai é muito leitor também, então sempre teve muito livro em casa, né? E eu lembro que eu li Ou Estou Aquilo, da Cecília Meirelles. E aí era uma poesia que era uma mulher, mas eu nem tinha noção, né, de que isso. E depois eu vi que eu fiquei muito tempo lendo só homens, né? Por isso que quando eu vi... A gente sempre leva esse susto em algum momento. É muito estranho, né? Mas eu me sinto já até um pouco calejada, assim, de... Tem tanto tempo que eu só leio mulheres, que quando eu vi o prêmio, né, de poesia do Jabuti, eu fiquei assim, cara, será que eu estou precisando ler mais homens? Mas é uma piada, assim. Eu fiquei assim, não, vamos ver qual é... Aí uma amiga minha que é professora lá em Niterói, ela até falou assim, bom, se você for ler um homem negro, um homem indígena, um homem... Tenta alguma outra diversidade, né? Um homem trans, né? Aí eu falei, não, mas eu estava brincando, tá, amiga? Mas, assim, curiosidade, né? Vamos ver o que tem aí de... Enfim. Mas eu lembro que foi isso, assim, de eu ler Cecília Meirelles e falar assim, nossa... Essa poesia aqui, sei lá, tem a ver comigo. E aí, sempre tinha uma frase dela que chama Motivo, o poema, que ela fala, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Eu falei, isso que eu sou. Mas isso era internamente, né? Porque para isso, né, que você falou de se assumir poeta, eu lembro que eu escrevi um texto eu acho que ainda está lá, do Medium, né, que é um site de mulheres que escrevem, que chama Das Vezes que Saí do Armário. E aí eu me entendi como lésbica, como sapatão, muito antes de me assumir como poeta, assim. Então é muito doido como que isso é um peso. Como se a gente falasse assim, como é que eu vou dizer que eu sou poeta? O que eu sou? Quem então, sou eu para falar isso? Você tem que se identificar. Realmente, você lendo só um monte de caras que falam, né? Essa coisa do desejo. Eu fiquei, nossa, isso tem muito a ver com o material que eu trouxe aqui, porque... eu escrevi poema com 9 anos, que eu lembro, assim, o primeiro poema. E aí fiz um livrinho artesanal quando eu tinha 15 anos. E estava lendo recentemente um livro da Angélica... Não é da Angélica Freitas. É uma poeta que eu gosto muito também. Mas da Natália Borges Polesso, que foi um dia péssimo. Foi um péssimo dia. Foi um péssimo dia. Ela lançou agora, bem recentemente. E ela está contando sobre a infância dela. E aí tem algum momento que ela fala que ela morava também numa cidadezinha do sul, e com a família, porque se mudou, enfim. Ela vai na biblioteca com o irmão mais novo, e era a coisa que acalmava o irmão, quando ela tinha que ficar cuidando do irmão em casa, sozinha. E aí tinha a bibliotecária que fazia uma barreira, mais do que uma mediação. Que você tinha que chegar lá e pedir para ler. E aí ela ficava assim, como é que eu vou pedir se eu não... E aí tem, assim, por exemplo, a história da Clarice Lispector, que foi uma pessoa que mexeu muito comigo poeticamente quando era mais nova, depois várias questões, mas foi uma
abertura de um portal. Acho que foi Cecília Meirelles, depois Clarice Lispector e depois Ana Cristina César. E aí depois eu fui ampliando, né, meu repertório. Mas a Natália fala que ela pequenininha chegou e aí a bibliotecária falou, toma esse livro aqui, que eu não lembro qual era. Mas ela indicava os livros. Aí ela olhou e falou, e aquele ali, A Teus Pés, que é da Ana Cristina César. Ela falou, não, esse não. Não é para você, não está na idade. Aí, por quê? Porque é uma poesia, eu não sei se era perigosa e incendiária, mas isso, né? É o lado poético da ficcionista escrevendo, mas tiveram alguns contatos. Tinha um outro livro lá que eu acho que era de alguma pessoa que escreve, né? Que fala inglês como língua materna, eu não tenho muito contato. Mas, enfim, tinha essa referência. Eu falei, gente, como biblioteca, né? Isso é muito importante. Sempre foi muito presente na minha vida, assim, para Bienal, e encontrar as pessoas. Incentiva de um jeito. Eu tive biblioteca de escola também, só que eles incentivavam o quê? A competição, e eu era uma criança competitiva. Você saía em algum jornalzinho da escola, era alguma coisa que aparecia quem tivesse pegado mais eu tive isso. E aí eu ficava afoita, eu falava, vai ser eu. Só que eu tive na cidade, eu acho. Eu pegava os livros, só que eu realmente tinha isso de, não, mas eu tenho que ler, eu tô pegando, então eu vou ler. E aí que responsável. Eu ficava doida pra poder ser a que pegou mais livros. Eu sinto que o Instagram faz um pouco isso. Talvez tensa. Ai, você ainda não leu tal pessoa? Então, assim, quantos livros você leu esse ano? É a nova competição da biblioteca. A nova trend, né? Não vou postar, tá louco? Você sabe? Não, mas é que como eu me mudei esse ano para cá, eu fui trazendo livros aos poucos, e aí vou em evento, compro o livro livro com desconto. Eu gostei. Então eu tenho eles ali. Eu gostei de uma trend, não sei se é uma trend, se ela lançou isso, mas a Nádia Camussa, que é uma poeta cearense, ela lançou os livros que ela não leu da estante dela. Eu achei ótimo. Eu falei, é uma boa estatística para a gente pensar quanto a gente também às vezes consome o livro. Sim. Eu gosto muito de falar de biblioteca. Eu falei isso em vários episódios dessa temporada, porque a minha primeira relação com os livros não era com a compra. Eu não tinha o fetiche do livro na estante. Eu não tinha estante de livros, né? Então, é assim, eu emprestava. O meu fetiche era a ficha preenchida com o meu nome, né? Não era o livro necessariamente meu. Então, eu acho muito interessante, né? Que hoje a gente tem essa questão do Instagram e assim, eu mesmo, né? O meu cenário é uma estante de livros e isso é quase como se fosse um status, e a gente tem que pensar, né, que o livro vai além, né, disso, de ser um objeto nosso. Eu queria falar uma coisa para a Aline, me perdoa, mas ontem a Aline mandou um áudio que eu achei muito sensacional. Exposição, mas eu acho interessante que ela me disse algo assim, nossa, estou muito feliz, né, de gravar e tal, porque eu acho que eu sou uma livreira, ou estou uma livreira, e é muito legal ser reconhecida como um poeta, né, o meu trabalho na poesia. E aí eu fiquei pensando, assim, eu estava no metrô também, esperando o metrô chegar, e eu fiquei pensando assim, cara, o quanto pra gente, né, para as mulheres, não de uma forma universal, mas o quanto não é só uma afirmação de sou escritora, sou poeta, mas uma reafirmação constante, né? Total. Parece que você deixa de ser em algum momento. Eu conheço mulheres que publicaram livros e falam, mas eu não sou escritora. Mas o que então você precisa, né? Parece que é uma coisa que você perde uma carteirinha, assim, em algum momento, e você tem que ir lá, né, reafirmar. E aí eu achei muito, muito bonito, assim, que você trouxe. Tô muito feliz, assim, de vocês três estarem aqui reafirmando esse lugar, né, independente dos livros, das cenas, das ocupações de território com a poesia. Vocês são, enfim, né, são poetas, são escritoras. Quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui. Mas é muito legal isso mesmo, porque parece que além da afirmação da gente falar do sou escritora, eu sou poeta, tem esse estou escritora, estou poeta. É reafirmação, eu tava né? um pouco nisso, né, que a gente tinha conversado. A gente estava há alguns anos meio distante, me dedicando mais ao trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, não publiquei nada, não tô me sentindo tão não escritora. Então, a gente tem um pouco isso, até essa reafirmação, que a gente se cobra muito, né? Não é nem o olhar externo, é a gente mesmo. E a gente vai ocupando vários papéis, né, como escritora. Por exemplo, agora a gente está videocaster. A gente também enfim, Instagrammer. A gente está em vários lugares e não está só na escrita, né? Mas, enfim, queria que vocês, né, se tocar no coração de vocês, falar sobre isso, acho que seria muito legal ouvi-las. Esse ponto me pega bastante, do estou e sou. Aliás, já me pegou, corrigindo. Na época da pandemia, parece que já foram há 10 anos, né? Nossa. Que parece. Mas naquele tempo,
tão distante, que foi ontem. Acho que não só eu, mas muitas de nós sofremos bloqueios criativos. Estou sozinha nessa? Não, né? Não. Bloqueios e bloqueios, até por outros fatores pessoais. E eu me lembro de ter ficado, acho que mais de um ano sem escrever, sem colocar nada no papel. E me pegando, pensando mesmo, sou escritora? O poeta ainda é poeta quando ele não está escrevendo, não está produzindo? Mas aí eu acho que pensar a lógica a qual a gente está inserida hoje, principalmente rede social, onde tudo é produção, onde a poesia que você vai postar ela tem que ser entregue, o algoritmo tem que entregar esse conteúdo e você tem que ter um número de likes. Eu não entro nessas piras justamente por isso, porque pensar a temporalidade, pensar o estou, o sou, essa dualidade, para a gente é muito cruel, sendo mulheres, principalmente no Brasil. Então, já me peguei bastante com esses pensamentos de se eu não estou produzindo ou se eu não estou escrevendo, então não posso dizer, ou se eu não tenho livro, isso é muito recorrente também. E não, né, acho que somos poetas desde criança, desde os 9, que você escreveu a sua primeira poesia, ou quando registramos nossos diários. É uma reflexão que a gente tem que fazer e se reafirmar todo dia, porque é isso, né? Os homens, eles podem ter escrito um verso há 15 anos atrás e eles permanecem escritores, permanecem influenciadores. E nós temos que ter ali mensalmente um publicado para garantir esse nosso lugar. E o nosso lugar já foi conquistado. Respiremos. Acho que é isso. Quase como se tivesse que bater um cartão ali, né? Exato. Para confirmar. E acho que não é bem por aí. Já alcançamos. Respiremos. 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 Eu acho que tem muita diferença ser poeta e ser escritora, né? Eu acho que quando a gente... E não que um seja menos importante que o outro, né? Mas eu acho que escrever está falando de um gesto produtivo. Se esse livro é publicado ou não, isso já são outros 500, né? Mas tem uma prática de escrita ali envolvida, né? Mas eu acho que é possível ser poeta e não ser escritora, né? Eu gosto de pensar que talvez seja um olhar para o mundo, mas não esse olhar que é o olhar do Instagram, né? Que é o olho que vê, né? Eu acho que é um olhar de corpo que vibra mesmo, né? De como você percebe a realidade no entorno, né? E nesse lugar eu acho que não é possível retirar isso de alguém, né? Não é possível deixar de ser poeta se uma vez você foi. Você sente quando você lê a Cecília Meirelles lá com 7 anos de idade, ou quando você ouve alguma palavra muito misteriosa, quando você é criança e fica anos e anos confabulando o que aquilo significa, né? Eu acho que não dá para tirar esse lugar da gente. Agora, o lugar de escritora, eu acho que esse sim tem que ser batalhado, né? Se assumir nesse lugar, permanecer nesse lugar dessa inscrição, né? Acho que é isso um pouco que você diz, né, Thaís, da história do escreveu uma linha e vai ser escritor para sempre, né? Acho que esse lugar tem que ser batalhado, né? Enfim, se você escreve, você é escritora. Sim. Ai, gente, eu tô chorando. Qual é o seu signo mesmo? Escorpião. Mas eu sou água. Gente, eu sou um barco à deriva. É isso. Escorpião, Sou peixes, pisciana. peixes. Ixi, Aqui, ó, gente. peixes. Muita água. Olha lá, pelo menos a Por isso, às travessa vezes, que eu um peixe. trabalho é cheia de canceriano. Ai, nossa. Tem alguma coisa ali. É difícil eu ter um exemplar em casa, é difícil. É um Acho pouco. que teve algo legal que você trouxe, que talvez se vocês puderem reverberar um pouquinho, que você falou um pouco do processo de escrita, e que ser escritora também é diferente de ser poeta. E eu também, eu escrevo prosa. Então, por exemplo, eu não sei como são os processos de quem escreve, ou pensa, ou cria poesia. Vocês podiam contar um pouquinho pra gente como é essa experiência para vocês no dia a dia, de onde vem o poema, como é essa escrita para vocês no cotidiano, de onde vêm as inspirações, né? Fala inspirações. Como Se você é? quiser responder as duas, Aline, a anterior e essa, Eu emendar. fico ouvindo e pensando à esquerda. É que uma coisa vai puxando outra, muito, né? né? Minha cabeça A gente funciona fica muito segurando assim, pra gente. não Desculpa. caírem as lágrimas. Pra não esquecer, né? Ah, eu sou Chora assim, ó, no livre. penúltimo episódio eu já tô Às assim, vezes eu já tô escutando alguém, entreguei. eu fico me roendo aqui dentro. Ai, Pra não eu pensei interromper. numa outra coisa. Eu fiquei lembrando que, enfim, eu acho que
poesia e criança é muito especial, né? E tem muito livro. Eu trabalho muito no setor infantil, porque eu falei, eu adoro. Aí, não sei se isso foi bom ou ruim, porque é um caos, assim. Eu tô até... Fica mais eu e o Rafa, que é um canceriano, que a gente fica mais no infantil, porque uma loja muito grande e muito linda. Então, assim, o chão muda quando chega na parte infantil. A gente está tentando dar até um nome para o lugar. Meus chefes não sabem disso, né? Mas eu chamo de Praça Encantada, sabe? Assim, eu falo, tem uma parte infantil. Eu falei, tem ali na Praça Encantada. Porque é um Já setor tá fazendo o nome imenso. acontecer. É lindo, assim. E tem umas estantes, assim, que não tinham plaquinha, tipo infantil, juvenil, mas tem nichos. E aí a gente foi vendo o que a gente gosta, né? Outros livreiros que vão lá também, ficam lá. Mas principalmente eu e o Rafa. E aí a gente foi fazendo assim, eu peguei um post-it, fiz uma plaquinha, poesia, e fui botando ali o que tinha de poesia numa estante. Aí todo mundo quer muito coisa de família. Botei um destaque Bell Hooks, que tem vários livros dela para criança, que eu só conhecia um, aí fui ver tem um monte. Família, emoções, porque tem muito, assim. Então a gente fica vendo assim como o contato das crianças e pré-adolescentes, né, os juvenis, como que eles têm contato com os livros. E ali é um espaço que você pode ficar lendo, quase uma biblioteca, né? Você lê, rasga o livro, deixa a gente doida. Mas tem esse contato vivo ali da poesia, não só da poesia, mas os livros infantis, principalmente, são muito poéticos, né? Umas imagens lindas. O da Ana Cunha, que ganhou o melhor livro infantil, eu acho ela maravilhosa, assim, eu fico encantada como que é lindo o trabalho que ela faz. Foi o Doçura? Né? Foi, e é um livro-imagem, né? E fala sobre o incentivo da leitura entre mães, educadoras, bibliotecárias, professoras. Um monte de imagem linda de crianças embaixo de uma árvore lendo, ou na cidade, assim, né? Estou inventando porque eu não vi o livro, né? Eu vi um vídeo sobre o livro. Na cidade, a gente já está aqui. Mas essa poesia sempre me atravessou muito, desde pequena, e essa questão que sempre me pegou muito de me ver como mulher e como uma mulher não hétero, né, na poesia, foi através das músicas que chegavam para mim e que mesmo que era tudo muito subtendido, né? Você, às vezes, tinha que cantar uma música, até mesmo para uma relação mulher com, né, heterossexual, tinha, né? Não precisa mais, né? Estamos aqui. Mas você tinha que pegar uma música e você cantava, assim, como era um homem que estava cantando para uma mulher, aí você ficava, parece eu falando, sabe? Assim, era não era uma autorização, mas era alguma forma que você conseguia, assim, né? Então, é sempre essa arte poética, musical. E aí eu ficava ouvindo Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Marina Lima, e elas não diziam, mas diziam as coisas, né? E eu agora eu escuto muito podcast, assim, vindo, né, de metrô, trem. E aí eu estava ouvindo uma conversa, assim, que era da Zélia Duncan com a Bia Ferreira e a Nanda Costa, falando sobre, né, a questão da visibilidade e tal. E como que a Bia Ferreira, que é maravilhosa, né, poeta pulsante, assim, né, como que ela, na cidade que ela morava também, que era o interior, a família queria que ela fosse pastora, Aí na música ela descobriu alguma coisa, baixava na época, se baixava, assim, os MP3, sei lá. E ela foi ouvindo as músicas da Zélia Duncan, assim, depois foi ouvindo de outras pessoas também. Ela falou, caramba, eu quero cantar isso. E foi se entendendo, porque isso, às vezes o livro não chega, mas a música chega. Uhum. E aí você se identifica e vai, assim como o slam ou a poesia na escola, né? E, enfim, eu acho que a gente vai criando esses espaços e que quando é criança pequena, adolescente, isso é muito importante. Então, acho que biblioteca e escolas, assim, bibliotecas públicas e escolas são talvez uma chave, assim. Quando eu comentei quem liga para a poesia depois desse prêmio Jabuti e a moça que foi lá, né? E o prêmio que eu quero dizer assim que foi um livro de poesia que ganhou e mesmo assim não é o livro talvez mais falado, sendo que nossa, mesmo com destaque, então eu sinto que a poesia tem esse lugar como se fosse as ditas minorias, né, da sociedade, sendo que é a base de tudo, né? Mas enfim. Muitas reflexões. Achei muito legal quando você falou dessa imagem da seção de livros infantis, que acho que a gente tinha que trazer isso pra gente em todos os livros, que tem meio que essa, não sei, uma relação mais afetiva, ou mais solta, mais autorizada de mexer no livro. Você vai na livraria, parte de biblioteca infantil, tá todo mundo no chão, todo mundo lê junto, e pega, não, e vai outro, e vem aqui. Então, acho que até tirar esse espaço desse objeto, né, que fica ali na estante, Sacro, né?
para algo que é ali para a gente conversar junto, e ler junto, e escutar junto. Acho que traz um espaço bem mais gostoso. É uma imagem que eu gosto bastante. E aí, pensando aí nos processos, então, alguém quer trazer um pouquinho de como é esse processo da poesia de vocês, de onde ela surge no cotidiano? Eu falei que eu acho que é muito diferente da prosa, então, realmente, eu não tenho ideia de como são processos criativos de poetas. Estão me olhando. Quem se arrisca? Eu acho tão difícil Não falar de processo briguem, não criativo. briguem. Eu falei pra muito começar. já. Tá o intervalo da minha voz. Calma, gente, não falem um por cima da outra. Não Não, briguem. tá tudo bem. Então posso seguir. Olha, processos, né, para alguém que escreve há bastante tempo. Eu cresci ouvindo os Racionais MCs. Então, o que é Mano Brown quando diz o que diz, quando coloca o que coloca da forma como coloca. Então, eu sempre fui ouvindo os Racionais de modo muito poético, não pelo assunto, porque o assunto não é poético, mas a forma como colocou as palavras. E minha avó também ouvia muito Bezerra da Silva, que eu não compreendia na época. Falava, nossa, mas isso é um samba? Como que é esse samba que parece os Racionais? E crescendo, conheci Djavan também, né? Falando de música e como essas diferentes formas vão atravessando a gente nesse processo criativo. Mas agora, né, reunindo esse repertório, e agora tem Bia Ferreira, agora a gente tem mulheres também que estão poetizando bastante, eu já consigo utilizar desse meio para me inspirar, né? Então, quando o Racionais canta, é inspirador pelo modo como coloca, como trata o assunto. Djavan, todo mundo sabe, não precisa, dispensa, né, comentários, dispensa apresentações. Então, o que me cativa bastante é identificar de que maneira as palavras, os versos vão se casando, vão sendo construídos. Eu gosto de imaginar como o escritor chegou naquela dialética, naquela rima, e eu fico fascinada pelo processo dos outros e acaba influenciando totalmente no meu processo. Mas, para além da música e trazendo a vivência empírica, né, o real, o dia a dia, eu até falei na nossa vivência, na imersão lá no começo do ano, eu tive uma fala que foi significativa para o grupo, que por muito tempo, eu dizia que eu não escrevia sobre amor. E Bezerra da Silva fala sobre isso, né? Eu não tenho como falar daquilo que eu não sei. Então, por ser uma poeta que se achou, que se encontrou e se identificou no movimento de Islã, e o movimento de Islã é um movimento onde os poetas, na maior parte das vezes, estão falando das lutas, estão falando das desigualdades raciais, estão falando dos racismos, das misoginias, das homofobias, como, né, o espaço das minorias parece ser, né? Então, em algum momento, eu achei que era esse o fio condutor, era isso que dava o gás para a escrita. Então, como a gente vê nos noticiários todo dia o genocídio da população preta, principalmente, aquilo era o meu gás, aquilo foi o meu gás por muito tempo, para colocar no papel, para registrar, para respirar, para dar um fôlego, para entender os sentimentos, para denunciar, principalmente. Mas chegou um momento que isso foi adoecendo, isso foi cansando e, poxa, será que é só sobre isso? Ou será que a gente só vive isso? E aí eu comecei a repensar outras formas de me inspirar, de me cativar. E aí encontrei o amor não romântico, não precisei achar o amor romântico para conseguir me inspirar dessa maneira. Então, o amor entre as minhas amigas, o amor com os meus pets, com as plantas, comigo mesma. Então, me encontrar e me enxergar vulnerável nessa possibilidade. Bell Hooks vai falar bastante sobre o amor, e o amor preto cura e cura mesmo. Então, hoje em dia já é algo mais consciente, já é um processo mais respeitoso, um processo mais fluido. Eu sou muito perceptiva, então, e criativa também. Então, o céu azul me chamou muita atenção hoje, a roda gigante, o carrossel. Então, são as minúcias, são os detalhes do cotidiano que vão me dando as luzes vão sendo
acesas aqui dentro. E aí a poesia nasce. E não nasce de um dia para outro, gente. Não sei como é o processo de escrita de vocês, mas a maioria dos meus escritos não saem de um dia para o outro. Ele vai sendo mastigado, pelo menos aí durante um mês. Eu vou sentindo, escrevendo. Às vezes eu escrevo 2 versos, às vezes só uma linha. E aí daqui 3, 5 dias, 15 dias eu retomo. Então, acho que é diário. A gente vai conhecendo e se adaptando ao processo criativo diário. Mas o que me impacta é a vivência, é o cotidiano, é a rua mesmo, é o que me faz escrever. Acho legal ouvir isso também do processo mais lento, que às vezes a gente pensa muito só num rompante, né? A inspiração e o rompante da poesia. Exato. É legal entender que também é esse processo que vai se formando ali com o tempo, né? Ele vai se concretizando, se fortalecendo dentro de você antes de encontrar um lugar no papel. Né? Total. O poeta é estigmatizado, né? Então, manda uma rima aí agora. Amigo. Então você é poeta, então faz o poema aí agora. Não, peraí, vai com calma. Ai, que demais. Eu já sinto uma diferença, assim, Thaís. Eu te escutando, né? Porque parece que dessa pesquisa, né? Dessas referências, né? E até do processo de maturação, né? Eu tenho a sensação de que, para mim, precisa primeiro ter alguma espécie de esvaziamento até eu conseguir escrever alguma coisa que eu sinta que é realmente minha, assim. Senão parece que fica colado em alguma coisa que eu li ali ao redor, enfim. Então eu fui criando alguns procedimentos, assim, né? Eu tenho uma relação muito forte com o corpo, né? Eu danço, pratico yoga já faz muitos anos, né? E eu tenho a sensação de que eu preciso primeiro acordar o meu corpo, chamar ele para o jogo, né? Tipo, corpo, estamos aqui, para depois as mãos serem um instrumento de escrita, assim, né? E aí, enquanto eu estava escrevendo Y, eu fui desenvolvendo um procedimento que era escrever depois de dançar, né? E aí, dançar, assim, primeiro alguma coisa que produzisse alguma espécie de catarse, de transe, mesmo que temporário, né? Muito rápido, né? Girar, fazer alguma coisa que provocasse exaustão, né? E aí, a partir disso, sentar para escrever. E aí, daí, entra o processo de maturação. Aí, depois desse escrito muito louco, né? Porque não sei se vocês já fizeram esse experimento, convido vocês a fazerem, depois vocês me contam. Sai umas coisas muito loucas ali, né? Que você nem sabe exatamente o que é. E aí, com o tempo aí, sentava para ir lapidando, né? Isso aqui é interessante, que legal. Nossa, essa imagem. Nossa, nunca tinha visto isso aqui antes e tal. Então, para mim, parte muito do corpo, assim, né? Quando eu sinto isso, eu escrevo no caminho, no bloco de notas do celular, porque é a roda gigante, porque é o carrossel. No trem, agora eu vi que tinha todo mundo indo numa direção, aí tinha uma placa gigante em cima. Sentido proibido. Aí eu fiquei, 15 minutos olhando para o sentido proibido, sentei, escrevi, mas não é isso que vai ser. O sentido proibido tem que ficar maturando lá dentro, envelhecendo, né? Sei lá, se relacionando com outras 1000 coisas, até aquilo ganhar um verso, talvez, ou não, né? Então, não sei, eu sou mais nesse procedimento aí. Que demais. Que Vou fazer esse exercício. Tempo, né? Vou fazer esse exercício e te conto. É muito uma coisa do escreva bêbado, no caso não bêbado, né? Você tá bêbado do movimento e edite sóbrio, né? Você tá ali. Não, no caso não é uma edição, mas é uma reestruturação, uma reescrita, né? Um aprofundamento. Gostei muito. Isso de lapidar, né, de dar um tempo para as coisas se assentarem é bom, assim. A gente deveria usar para outras mensagens que a gente escreve, né, das pessoas. Nossa, nem me fale, eu sou muito impulsiva. De esperar, né, para ver. Faz um rascunho e espera. Mas eu não sim. sei muito, assim, do processo. Fiquei pensando, assim, mas mais escutando, esquecendo de pensar também. Mas tem um pouco disso, assim. Eu acho que quando eu era adolescente, eu era dos blogs, né? Então eu escrevia muito em blog. E tem um que ainda existe. Às vezes eu vou lá procurar umas coisas, eu botava palavras-chave, então eu clico. Na época que eu estava apaixonada por tal pessoa. Aí tem lá todos os Legal, ainda poemas. ter o blog. Eu tenho o meu blog É? também. E a gente é blogueira raiz, então. Blogueira Eu falo. Eu tinha um das antigas e eu tenho. deletei naquela fase que você quer se Não, eu distanciar tenho. de Na verdade, eu tudo. troquei o nome do meu, o endereço. Você vai revelar Então, pra gente?
Não, eu nem sei por qual eu Não troquei. sei, É que era Tati Laz, que é o meu. Tati Laz é o meu. Sempre foi meu codinome, assim, e e-mail e tal. Mas aí eu troquei pra realmente não ser encontrado, mas ele ficou como meu arquivo, assim. Às vezes eu volto também, visito. É bom, assim, a gente Legal. o que eu percebo é que, e depois não. Antes também teve a época que depois passou para Instagram, e eu percebo que eu era muito experimental. Às vezes fazia umas coisas e postava, filmava uma gota vermelha num vaso, que era um sangue, né? De menstruação, mas eu botava que hoje em dia jamais farei isso. Assim, eu tinha umas amigas da minha irmã que falavam, nossa, a Aline é meio estranha. E eu falo, gente, como eu era mais livre? Porque não tinha família, não tinha gente do trabalho. O Instagram virou uma coisa meio de publicidade, mas que eu amo. É verdade. um lugar que me inspira muito. Ouvir rádio também me inspira muito. Que vem aquelas músicas de surpresa, assim. Aí agora eu tenho 3 aplicativos de rádio que eu fico alternando. E quando eu estou no movimento, eu coloco o fonezinho para ouvir rádio mesmo, chiado, passa e dá o chiadinho. Então são coisas que me inspiram. Ficar ouvindo podcast também, lendo livros. É isso. Essa vida do cotidiano, de estar em contato com as pessoas, né? Que às vezes é cansativo também. Mas que tem várias coisinhas que você vê uma cena no metrô, no trabalho, e você vai tem uma suspensão do cotidiano, assim. E as coisas que a gente vai consumindo, né, se alimentando de arte, me alimenta muito. Mas eu percebo isso, que quando eu era adolescente ou jovem, eu escrevia muito quando eu estava triste, por exemplo, sofrendo de amor, ou angustiada, que eu era meio melancólica, assim. E hoje em dia eu fico assim, ai, sem tempo, chega, chega de sofrer. Sofri demais. E aí, às vezes, eu tô tão nessa espiral também de trabalho, que aí eu não escrevo tanto, aí fico me sentindo mal. Aí vou num sarau, no lançamento de livro. E aí volta todo aquele sopro, assim, né? Dá uma revigorada. Então fica esses movimentos, assim, meio... Pode ser uma montanha-russa, pode ser uma roda gigante, um carrossel, né? Que tá Mas para eu vejo cima e que- para baixo, assim, de emoções e de produção, né? De anotar coisas e Total. depois Sim. escrever, ou escrever coisas horríveis, depois olhar e falar, nossa, era bom. Se emocionar com uma coisa que você mesmo Ah, escreveu. isso é Eu demais. tenho uma frase que ela pode ser usada em 2 entonações. Nossa, fui eu que escrevi isso? Pode ser o nossa, fui eu que escrevi isso, que incrível. Ou, nossa, fui eu que escrevi isso, que bosta, sabe? Que horror, eu não sei como eu tive coragem de escrever isso. Eu me identifiquei muito com essa questão da liberdade também, quando eu era blogueira raiz. Eu tinha muito mais liberdade. Até respondi uma entrevista esses dias. E o que você diria para a Tatiana, que escrevia, sei lá, 20 anos atrás? Eu falei, eu que tenho que aprender com ela, sabe? Porque eu escrevia, eu me arriscava em gêneros diferentes. Eu escrevia poesia ruim, mas escrevia. Eu tinha, assim, eu acho que muito mais acesso a essa liberdade poética que hoje eu já coloco dentro de uma persona que não me cabe mais. Mas não vou fazer isso, porque eu já fiz isso. E eu acho que esse tipo de coisa vai podando a gente, A né? expectativa, a gente falou um pouco disso no episódio, Sim. dessa expectativa de quem a gente é. Então acaba bloqueando a gente para outras possibilidades. Que a gente fala, não, eu sou tal pessoa, não vou ficar fazendo mais aquelas coisas estranhas, né? As Uhum. pessoas já Essa têm uma convivência expectativa com- sobre mim. Com as outras pessoas, né? Porque eu lembro que isso do blog era um monte de gente ia lá comentar e você ia e as pessoas realmente comentavam, elas realmente liam. É Sei lá, verdade. 95% das pessoas liam. E aí eu ficava assim, gente, as pessoas comentando e nossa, que legal essa imagem ou qualquer coisa que você colocava ali. Então tinha realmente uma troca e muito livre, que talvez em alguns grupos de oficina de escrita você tenha essa liberdade, né, de não estamos aqui julgando ninguém, Uhum. coloca para fora o que você fez, ou fazer uns exercícios desse, né, com outras pessoas e mostrar. Porque é isso, você às vezes está mostrando o processo, né? Não precisa. Mas eu também tenho muito que aprender com a minha antiga Aline, porque é essa experimentação. Depois eu fui fazer zines, então era como se fosse, não sei, é isso, eu vou procurar essa sua entrevista para pensar. Mas da gente revisitar esses textos e ver assim, nossa, quanta potência, quanta liberdade, Sim. essa experimentação poética, né? E eu acho muito bonito, às vezes, ler poetas, inclusive, que, às vezes, por exemplo, primeiros livros, assim, que eu falo, cara, tem uma voz muito
muito bonita, muito interessante se construindo aqui e acompanhar esse processo, sabe? Porque é isso, assim, eu acho que isso também acontece na prosa, né? Eu tenho uma amiga que ela fala isso, ela fala, esse livro eu senti uma voz literária se construindo. E é isso, a gente está construindo, né, uma voz. Eu acho interessante quem tem um primeiro livro e fala, nossa, eu tenho uma voz autoral. Eu falo, nossa, eu não tenho, eu queria ter, mas eu não tenho. Eu acho que é um processo de muita construção, assim. Então, quando eu olho para aquela Tatiana, né, para aquela blogueira que escrevia e tal, eu falo, cara, já existia essa voz. Mesmo nos textos que eu falo, nossa, não acredito que eu tive coragem de publicar isso. Eu falo, tinha uma voz aqui tentando ser construída, né? Muito bonito. Fala, Mar. Não, que eu fiquei pensando também que talvez o mundo tenha mudado, né? Desde a época que a gente era adolescente, blogueira e hoje, né? Principalmente nesse senso de vigilância, né? Que a rede social tem, né? De o tempo inteiro nessa observação de é bom ou ruim, né? Interessante ou não é, pode ou não pode falar, a gente vai ou não vai seguir, né? E eu acho que aí é onde se perde esse tipo de ambiente, né? Que é um ambiente às vezes mais íntimo, das oficinas criativas, enfim, de escrita ou não, né? Da gente poder, ou que era o blog também, né? De uma comunidade de pessoas que escreviam, porque todo mundo escrevia no blog, né? Cada um tinha o seu, aí você lia o do outro, alguém comentava o seu, tinha uma comunidade ali, né? Que eu acho que é esse lugar acolhedor onde essas ideias podem pipocar, né? O budismo tem uma imagem que eu acho interessante, que é essa da gente poder ser terra fértil para que a semente possa crescer, né, das outras pessoas. Então, como é que a gente também consegue construir aí sim esses espaços, né, de poesia, onde novas ideias possam surgir, sem a gente ir lá e ser o agente da tesoura, né? Sim. Isso aqui é ruim. Isso aqui não vale a pena, Exato. né? E isso está no nosso alcance, né? Talvez criar espaços como o Jabuti não, né? Mas entre nós, né? Criar espaços acolhedores de criação, eu acho que isso tem uma potência revolucionária imensa, assim, né? Enfim, é o terapeuta falando aqui, né? Nossa, eu passaria horas ouvindo essas 3 sereias. Eu quero fazer um grupo com elas, em que a gente só pode conversar por áudio e ficar ouvindo elas falando. Porque é incrível, assim, eu acho que a gente não tem uma resposta, mas a gente passou por muitas coisas, né, Isa? O espaço da poesia, o espaço da liberdade, o espaço dessa criação, o espaço da identificação, o espaço da performance, do tempo, do corpo. E acho que temos, né? A gente fala temos quando temos um episódio. E passou rapidinho, né? E passou muito. Passou mais de uma hora. Mas já. E muito Incrível. obrigada, gente. Acho que foi um papo muito gostoso. A gente transitou por vários espaços. Ainda teria muito o que falar. A rendia mais Muito. alguns Então, episódios. Fica a dica que ontem eu estava conversando com uma amiga que eu faço um freela de algumas redes sociais com ela. A gente pegou para fazer... eu faço parte de textos, né? Criação, ela faz fotografia, um monte de coisa, que ela mora no Rio. Que é um festival de mulheres palhaças. Vão ser 4 dias no Rio. E gente de vários lugares, alguns países. E é isso, tem apresentações, tem encontros. E aí eu conversando com ela, eu falei, mãe, eu vou participar de um podcast. Acho que o universo ouviu o meu chamado, né, que eu estava querendo estar em contato, né? Legal. Me reafirmar como poeta, conhecer outras. E ela falou assim, dá uma ideia lá de ter um festival. Eu falei, gente, ia ser incrível. Que eu falei, nossa, amiga, tudo que eu queria era um festival de poetas. Nossa, incrível. Com apresentações, leituras, e aí oficinas, mesas, para você estar lá convivendo com outras e podendo discutir, desmembrar todos esses assuntos. Minha cabeça está assim agora. Tatiana, faz esse grupo agora. Eu faço. Fazendo, que bom, por favor. Com certeza. Gente, e antes da gente despedir, fala onde a gente pode encontrar Isso. vocês, seus arrobas, ou sites, ou blogs, não sei onde vocês preferem ser Telefone. lidos. Né? Telefone, Pix. Tá. Meu Pix é tão difícil, para dizer. Bom, eu tô lá pelo Instagram, It's Thaís Santana, Thaís sem H, por gentileza, e Santana com 2 N's. Tudo junto. Bom, meu Instagram é Outras Bagatelas, que na verdade veio por conta do meu blog, que era Bagatelas. E aí um dia essas coisas saem e alguém pegou seu nome. O que eu vou botar agora? Então, Outras Bagatelas. E aí, quando entrou o Instagram, ficou assim. Bagatelas é uma música da Calcanhoto. Então, essa conexão. Estamos por aí. É isso.
Não te conheço muito, mas bagatela pareceu uma palavra que eu associaria a você, inclusive. Bagatela significa coisa pouca, é alguma coisa assim. Ah, não, talvez pela sonoridade. A sonoridade Eu parece sou outra poeta. coisa. Eu tô no @coração subversivo. Olha, É isso. é isso, gente. Ah, e aproveita e fala pra gente do site, né, da Clara Boy, onde encontra o Y. Sim, verdade. Ali também tem o @ da editora Clara Boia, o site onde é possível comprar o Y. Aproveitem, fim de ano, dá poesia de presente para seus familiares, chocar a família, né? Tios, tias no Quem tá Natal. em vídeo, vamos mostrar. É, capa linda. E é isso, E é gente. isso, gente. Obrigada. Obrigada a vocês pela presença, demais. Obrigada a quem ouviu com a gente até aqui. Espaço sempre aberto para vocês. E obrigado por terem ouvido até aqui. Obrigada, Tchau, tchau. beijo. Tchau. Obrigada.